Seja bem-vindo ao Housing Cash, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 49. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Temos muito conteúdo aí para trás, muita gente convidada. Foram mais de 50 convidados de todos os segmentos dentro desse mercado, que é muito amplo. E hoje nós temos um tema muito interessante que é sobre alavancagem financeira e patrimonial. Eu vou esclarecer a diferença dessas duas vertentes, principalmente voltado para empreendimento, lançamentos ou o famoso apartamento na planta, tá? Se você é corretor que trabalha com lançamento, ou se você é um cliente já investidor ou pretende iniciar no investimento, esse vídeo é para você. Dois episódios atrás eu fiz um conteúdo referente a como ganhar dinheiro investindo em imóveis. E ali eu listei várias opções. Dentre delas, a gente vai pontuar duas aqui que atende, inclusive, no apartamento na planta. A primeira seria o flip, você comprar por um valor descontado, ou você comprar por um valor abaixo do mercado, né, e você fazer uma reforma ali e revender lá na frente, tendo a sua margem, ou de repente você comprar um imóvel, colocar ele para alugar e ter a sua rentabilidade ali através da renda passiva, tá? Hoje eu quero falar do imóvel na planta no sentido de quando você compra o imóvel e na hora que entrega, seja depois de 2, 3 ou 4 anos ali de obra, vai depender muito da construtora, da região. O que fazer com esse imóvel? Quais são as opções? Eu vendo, eu fico com o imóvel? Se eu fico com ele, o que é que eu faço com esse imóvel? Enfim. Hoje, aqui na nossa cidade, nós temos um padrão de 35%, 40%, algumas construtoras trabalham com 30% do valor do imóvel durante o período de obra. Algumas construtoras têm o padrão de caracterizar como poupança, que é o período que você vai pagando a construtora, você não tem análise de crédito, você não tem nada que fica relacionado ao teu CPF, que possa reduzir margem sua para alguma outra possibilidade de crédito em determinadas áreas. E essa é a maior vantagem de se investir em apartamento na planta, porque você vai pagar um valor muito pequeno. Então, o que é alavancagem de fato? Antes da gente entrar de vez no que seria a financeira e a patrimonial, eu quero esclarecer o que é o conceito da alavancagem de fato. Aqui eu trouxe um conceito que ele é geral e ele serve para várias possibilidades, tá? O conceito geral de alavancagem é usar recursos de terceiros. Aí nesses casos a gente pode considerar bancos, construtoras e inclusive os financiamentos, tá? Para aumentar o potencial de ganho. Ou seja, aqui no nosso caso, a gente vai estabelecer somente a parte da construtora. O que isso significa? Que vamos pegar aqui, você tem um imóvel de R$500 mil e você precisa pagar somente 30% desse imóvel durante 3 anos. Então quer dizer que dos 500 mil, você só precisa arcar inicialmente com 150 mil. Você vai pagar ali um sinal, vai fazer o parcelamento durante a obra e você só vai descapitalizar 150 mil reais. Ou seja, você comprou um ativo, né, um imóvel, que ele custa 500 e você só pagou 150. Lá na frente, se a gente considerar uma valorização bem conservadora de 10%, a gente está falando dos mesmos 150 lá na frente. Então você investe 150 durante 3 anos e você recebe um imóvel por 650 mil. Isso é uma alavancagem. Então você usa o recurso, a verdade é que não seria um recurso, né? Você diminui apenas o quanto você iria colocar, porque você comprou pelo valor cheio e a valorização desse imóvel é sobre o valor do imóvel e não sobre o valor investido. Essa é uma diferença que é crucial na hora da gente entender todo esse raciocínio. E aí você tem a possibilidade de ou trabalhar à venda ou você trabalhar, por exemplo, seja ali com financiamento, uma quitação, para você rentabilizar através de aluguel. Tá? Então, por que a alavancagem é essencial para investidores inteligentes? Justamente por esse raciocínio que eu acabei de explicar para vocês. Você só vai passar a tirar do bolso, a tirar o seu recurso 30%, 150 mil, você comprou um imóvel de 500 e ele é entregue ali por pelo menos 650. Ou seja, se a gente pegar
150 mil, e se a gente pegar, na verdade, 650 mil e dividir por 150, a gente está falando aí de mais de 4 vezes, ou seja, você multiplicou aquilo que você tinha colocado inicialmente. Isso é uma alavancagem. Então você coloca um valor X e aí você recebe em patrimônio lá na frente mais de 4x. Tá? Esse aqui é o conceito básico, e aí a gente já entra, por exemplo, no que é de fato a alavancagem patrimonial, ou seja, você multiplica o patrimônio. Então, nesse cenário, você não venderia o imóvel, tá? Você iria ficar com o imóvel. Mas aí a pergunta é, tá, se eu multipliquei esse patrimônio por mais de 4 vezes, e agora? O que é que eu faço com aqueles 70% que não foram pagos por mim durante o período de obra? Aí é que a gente entra, por exemplo, com algumas estratégias. Isso vai depender muito do perfil do cliente, tá? No sentido, se a pessoa gosta de trabalhar, por exemplo, com consórcio, se ela gosta de trabalhar com financiamento, ou se ela gosta de trabalhar já ali na quitação de fato, para daí sim a gente pensar num retorno numa margem maior ali de lucro líquido mesmo, quando a gente pensa na renda. Ou isso também serve para você que pretende morar, tá? Nesse caso aqui, você também estaria fazendo uma alavancagem patrimonial, mesmo morando, porque você pagou inicialmente 150, o imóvel passou a valer 650 e você só vai pagar a diferença ali dos 70%. De fato, seu imóvel valorizou, isso já é uma alavancagem, tá? Mas pensando em ficar com o imóvel, você teria essas 3 opções: ou quita direto com a construtora, ou você trabalha num financiamento, ou você trabalha uma carta de crédito. Vamos pegar o financiamento, que é o padrão, é muito mais conhecido, né, na população. Ainda o consórcio imobiliário, ele tem alguns tabus, as pessoas ainda não têm tanto entendimento sobre. Então vamos considerar o financiamento. Tá, você me disse que eu coloquei 150 mil e agora esse imóvel está valendo 650. Eu vou financiar o proporcional a essa valorização? Não. Essa é a grande vantagem nesse caso, porque você só vai financiar o proporcional ao 70% inicial do valor do imóvel, que seria os 500 mil. Então a gente trabalha aqui com 350 mil. Aqui a gente pode ter uma correção de INCC, se for aqui na nossa cidade, no nosso estado. De repente, se for no litoral ou em algumas cidades que trabalham com o CUB, que é um outro índice de correção, eles são muito parecidos em termos de valores, né, de porcentagem, então não é uma diferença muito grande. Você vai trabalhar aí numa faixa de praticamente quase 400 mil reais, que é o que você vai ter que quitar ali na frente, na hora que entregar. Se você for financiar, você vai ter uma parcela aí, dependendo do período, de 4 a 4.500 a 4.700, dependendo. Mas você também pode colocar fazer mais um aporte, diminuir esse saldo com a construtora e financiar um valor menor, que você vai fazer uma ação, né, muito mais inteligente, porque se a gente fala de financiamento, inicialmente a gente está falando de 30 anos, então é melhor você colocar, por exemplo, mais 100 mil ali na construtora e diminuir para ter uma parcela menor durante 30 anos, do que você ficar com todo esse valor dos 70% corrigido durante 30 anos. Então essa também é uma possibilidade, tá? Você também pode pensar no seguinte, tá? O imóvel está valendo 650 mil e agora eu estou pagando aqui, vamos arredondar, 4 mil reais. Esse imóvel, ele está me custando mais do que se a gente for considerar um valor de aluguel padrão. Vamos colocar aí na faixa de 0,5%. Então, na verdade, eu teria que estar pagando de 3.200 a 3.300 aí. E eu estou pagando 4 mil. Aqui a gente precisa considerar 2 fatores. Primeiro, a valorização do imóvel, ela continua a longo prazo, tá? Então a gente está falando primeiro do período de obra e aí depois a gente precisa falar de valorização depois que esse imóvel é entregue. Ou seja, nos próximos 10 anos depois de entregue, nós ainda teremos uma curva de valorização onde naturalmente o seu imóvel vai passar a valer mais e a sua parcela de financiamento ela vai se manter. Então,
vamos considerar que lá na frente, depois de 10 anos, esse imóvel esteja valendo mais de 1 milhão e você vai estar pagando ali muito abaixo do que seria esse 0,5% de aluguel, tá? Então, talvez, inicialmente, você vai olhar e vai falar, não faz sentido. Só que a gente não pode desconsiderar a valorização a longo prazo, tá? E aí a gente pode pensar no seguinte. Esse imóvel, ele já é teu, certo? Então, a partir do momento que esse imóvel é teu, você tem a possibilidade de continuar fazendo alavancagem ou até mesmo de você fazer migração no sentido de imóvel. Você pode utilizar esse imóvel como uma moeda de troca, como parte do pagamento, e aí você vai dando saltos em relação a imóveis. Não é o tema desse vídeo, mas é uma continuação que também poderia acontecer, tá? Então, a gente tem aqui algumas vantagens, né, da gente se manter com o imóvel nesse sentido, visando a alavancagem patrimonial. Ou seja, construção de patrimônio sólido ao longo do tempo, proteção contra a inflação, que isso é muito importante a gente considerar, porque o imóvel geralmente ele acompanha a valorização do mercado, então a inflação ela vai comendo o seu dinheiro ao longo dos anos e o imóvel, como ele vai tendo essa valorização, é uma proteção. E lá na frente também você simplesmente não quer mais esse imóvel já valorizou, você pode sim colocar para alugar e ter uma rentabilidade ali que seja compatível com o valor da tua parcela de aluguel. E aí é como se você ficasse, entre aspas, zerado, você não tem mais dívida e a partir desse momento você pode gerar novos negócios. Essa é uma das grandes vantagens também, porque não necessariamente esse aluguel, quando você recebe o imóvel, ele seja tão rentável, justamente por conta desse 0,5% que inicialmente ele não vai bater. Vai ser uma conta que você vai falar, nossa, está custando muito esse imóvel. Mas ao longo do tempo esse imóvel ele passa a custar muito pouco, a dívida passa a ser muito pequena considerando a valorização do imóvel. E como seria a alavancagem financeira? O que nada mais é do que multiplicar o dinheiro. Aqui eu vou pegar o mesmo exemplo, considerando um imóvel de R$500 mil, onde você precisa pagar 30% durante 3 anos. Ou seja, você vai desembolsar R$150 mil. Aqui, se a gente for trabalhar em cima de uma venda, aqui a gente também não pode desconsiderar a valorização do imóvel depois da entrega, tá? Mas esse é um caso bem específico quando entrega, você não entra com financiamento, você não desembolsa mais nada, não tira mais nada do bolso para fazer quitação, para ganhar numa margem futura. É simplesmente entregou o imóvel, eu vou vender e aí essa outra pessoa vai assumir esse saldo e ela passa a assumir, seja na quitação mesmo, direta, à vista, ou de repente financiamento, ou consórcio, enfim. Então, beleza, você tirou ali aproximadamente R$150 mil do bolso e a gente tem que trabalhar com os 70%, que são os 350, que tende a ser corrigido. Eu vou colocar aqui, vou considerar aqui um pouco mais de 400, se a gente pegar 3 anos numa faixa de 15% de correção, a gente está falando de 35, a gente está falando de praticamente 400 mil, tá? Eu não estou aqui com uma calculadora agora para fazer exatamente, mas eu vou arredondar 400 mil para ficar mais fácil essa conta. E o teu imóvel, ele está valendo ali na faixa de 650, vou colocar a mesma valorização, tá? De 10% ao ano, é uma valorização bem conservadora. Existem construtoras que trabalham com 15%, 18%, 20%, 22%, 30% dependendo, principalmente no primeiro ano de obra, que é quando o mercado passa a ver ali que realmente agora a obra começou, a torre está subindo, então tem um up ali muito alto, uma curva bem acentuada no primeiro ano. Mas vamos lá, você colocou 150 mil do bolso, você tem ali 400 mil de saldo devedor, e a gente está falando que esse imóvel agora passa a custar 650 mil, que é o valor que você vai vender quando entregar. Então a gente precisa fazer uma conta de 650 mil. Eu vou tirar os 400, que é o saldo devedor, e eu vou tirar o
150, que também é o saldo que eu coloquei no investimento inicialmente. Então aqui a gente está falando simplesmente de R$100 mil. Esse seria o seu lucro depois de 3 anos fazendo um investimento de 30%, você vai colocar 150 mil, depois de 3 anos vai te voltar aproximadamente R$100 mil se você fizer uma venda, considerando essas porcentagens aqui, tá? Isso é um exemplo bem fácil para a gente entender simplesmente o raciocínio. Quando eu vendo o imóvel, eu vendo pelo valor total do imóvel, da valorização, eu preciso descontar aqueles 70% que seria a quitação, corrigidos, né? Então a gente está falando inicialmente de 350, mas que com uma correção ali, seja do INCC ou CUB, por exemplo, ele chegou a 400 mil e eu vendo por 650. Então eu desconto 400, eu desconto o meu 150 que eu coloquei e vai me voltar 100 mil, que seria o meu lucro líquido, tá? Inicialmente voltaria 250, mais 150 foi aquilo que você aportou durante 3 anos. Aí fica a pergunta: faz sentido para você esse tipo de estratégia, esse tipo de ação? Você colocar ali de forma parcelada durante 3 anos um valor baixo e depois de 3 anos volta 100 mil para você limpo? Aqui a gente está pegando o exemplo de um imóvel de 500 mil, tá? Como que isso funciona na prática? Isso pode funcionar com imóvel de 300, imóvel de 500, imóvel de 700, enfim. Mas vamos considerar que agora você tem 250 mil na mão. Você pode simplesmente escolher um outro imóvel, um valor superior, e fazer uma operação para que você tenha uma margem ainda maior. Como eu disse, tem construtoras, dependendo do empreendimento, dependendo da localização, que você vai ter uma valorização acima de 10% ao ano durante o período de obra. Então aqui seria o valor, vamos considerar assim o valor mínimo, tá? Isso aqui pode subir, se a gente fizer uma valorização de 15%, já sobe consideravelmente, então é como se você já retomasse o seu 150 também, e você passaria a ter um volume total ali de 300 mil na mão. Aqui no nosso exemplo está voltando 250, sendo sem lucro líquido, tá? Você pode usar esse lucro para reinvestir em novos empreendimentos, você pode continuar com a mesma estratégia, no mesmo padrão de imóvel, você pode pegar imóveis de valores maiores, né, agregados maiores. Então, essa é uma estratégia para quem quer um retorno mais rápido, tá? Não é aquele retorno rápido quando a gente fala assim de curto prazo, de 3, 6 meses, mas considerando, quando a gente fala em imóveis, a gente sempre pensa no longo prazo. Investimento a gente precisa pensar em longo prazo. Aqui seria de 3 a 4 ou de repente 5 anos, então seria um retorno rápido, considerando que seria a margem do mercado ali para ter lucro a partir de 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá? Então você tem uma liquidez também. Por quê? Qual que é a grande vantagem nesse ponto? A partir do momento que aquele empreendimento, aquela torre, né, vamos considerar uma torre única, ela passa a estar lá erguida, na fase ali final de acabamento, as pessoas do entorno já começam a olhar, durante aqueles 3, 4, 5 anos de obra, a infraestrutura na região já passa a ter uma nova cara, um novo conceito. Isso tudo faz com que gere uma demanda de clientes compradores de imóvel pronto. Porque assim como tem gente que gosta de comprar imóvel na planta, tem gente que gosta de comprar imóvel pronto. Então, quando a pessoa vê aquele imóvel bonito, moderno, novo, com diferenciais que de repente o que ela mora não tem, ou com aquele imóvel que ela viu recentemente também não tem, de repente a vista, de repente a planta, de repente o que tem de área comum naquele empreendimento, enfim, são tantos itens, né, tantas características que a gente pode considerar, mas te gera uma liquidez, porque aquele imóvel ele passa a ser uma novidade, ele passa a ser algo que o mercado vai olhar com mais atenção. E, obviamente, uma das outras vantagens é você ter uma menor exposição ao longo prazo. Por que que isso é uma vantagem? Sendo que eu acabei de dizer que imóvel a gente precisa pensar no longo prazo. Hoje, aqui na nossa cidade, em Campo Grande, por exemplo,
a gente está tendo um boom de lançamentos. Assim como as grandes capitais já tiveram, grandes centros já tiveram e ainda tem, né? Então tem regiões aí que você tem lançamento toda semana, todo mês. Aqui a gente ainda tem um intervalinho entre um e outro, mas existe uma regra que é essencial. É você saber a hora de entrar e você saber a hora de sair. Isso serve para tudo, tá? Então vamos considerar que você comprou um imóvel numa região que ela ainda vai se desenvolver. Então daqui 10 anos ela vai se desenvolver. Agora, se você compra um imóvel numa região que ela já desenvolveu ou que ela não tem perspectiva de desenvolver, pode passar 10, 20, 30 anos. Talvez aquela que não tem perspectiva de se desenvolver, ela deteriore, ou seja, ela passa a não ser algo no sentido a nem de empatar, é algo de tomar prejuízo mesmo. E aquela que já valorizou, ela passa a ter uma desvalorização um pouco menos acentuada, mas que se você passar muito tempo com aquele ativo, com aquele imóvel, lá no final das contas, quando a gente vai fazer um balanço geral do que é que rendeu desde quando comprou toda aquela jornada, talvez ela também vá ficar empatado, vai ficar ali no 0 a 0 e de repente você vai falar, nossa, eu esperei tanto tempo com esse imóvel, eu achei que eu ia ganhar rios e rios de dinheiro e no fim das contas só empatou. Então, essa exposição ao longo prazo, ela precisa ser muito estudada, tá? A gente precisa revisar com frequência a cada 3, 5 anos. Eu tô com um imóvel na região tal. Aquela região ainda está se desenvolvendo? Tem perspectiva de se desenvolver? O que é que está acontecendo na região ou no entorno da região? Em questão de infraestrutura, em questão de comércio, em tudo que a gente for considerar que compõe o que determina a valorização de um imóvel, da localização e infraestrutura. Então, esse é um ponto muito interessante. Tem gente que compra imóvel barato e ele passa a ter valorização, depois esse imóvel passa a ter uma desvalorização. Então, aqui nesse cenário você vai fazer essas estratégias, essas ações de simplesmente colocar um valor X e ter um retorno sobre aquele valor investido sem pensar em ter patrimônio, é simplesmente fazer o dinheiro. E aí você tem diversas opções do que fazer com esse dinheiro. Reinvestir em novos empreendimentos ou de repente realizar um sonho de uma situação que você tem ali, algo mais pessoal, tá? Agora, como definir a melhor estratégia na hora da entrega? Essa é uma pergunta que a gente recebe de forma recorrente para quem é imobiliária, para quem é corretor, quando a gente vai trabalhar a venda desses imóveis, porque o que tem em comum, e eu vou falar para vocês, vou tomar uma água. Cada vez mais está ficando comum aquela situação onde o cliente chega na mesa e ele fala, olha, eu quero investir. Aí você pergunta para ele, tá, você quer investir para qual finalidade? Qual é o objetivo? Então, eu gosto da região, eu gosto da construtora, a metragem é boa, eu estou pensando até em morar. Lá na frente eu vejo se eu vou morar, se eu vou vender, se eu vou alugar. Tem muita gente entrando hoje para fazer negócio sem ter uma estratégia definida, sem ter um objetivo muito claro. Porque, óbvio, gente, as coisas mudam. E quando se trata de 3 anos, 4 anos, 5 anos, muita coisa acontece na vida de cada um e com os clientes não é diferente. Então, às vezes, a pessoa iria comprar para um filho, iria comprar para um casamento do filho, iria comprar porque tal situação aconteceu e ela precisaria colocar esse dinheiro para rodar de uma outra forma, ou ela quer simplesmente investir no imóvel para ter uma renda, aposentadoria, enfim, são várias possibilidades. Mas quais perguntas, né, que você que é investidor ou você que pretende começar a investir deve se fazer? Eu separei algumas aqui para a gente poder refletir sobre isso. Eu quero construir um patrimônio sólido ou prefiro liquidez e retorno rápido? Essa é uma questão que a gente precisa definir de cara para tentar entender para que rumo a gente vai. Por quê? Nem todo empreendimento ele serve para vender. Nem todo empreendimento ele serve para ter renda, aluguel. Então, eu não posso te direcionar para um empreendimento se você está pensando na possibilidade das duas situações. Pode ser que eu venda ou pode ser que eu coloque para alugar.
talvez a gente não vai fazer o melhor investimento. Então, inicialmente, eu preciso ter uma clareza nesse ponto. Eu quero ter patrimônio, eu quero ter carteira, eu quero ter ali 4, 5, 6, 10 imóveis, eu quero ter ativos que me rendam ali mensalmente um valor X, que para mim daqui 5 anos, 10 anos vai ser o suficiente para eu seguir a minha vida sem precisar trabalhar por necessidade? Ou de fato você quer ter liquidez, ou seja, eu coloco um valor e daqui 3, 4, 5 anos eu tenho um retorno sobre esse valor que eu fui colocando ali de forma mensal. Tem aquela máxima, né, que a gente só consegue juntar dinheiro ou fazer as coisas se a gente tiver um boleto mensalmente. Então tem gente que não consegue guardar dinheiro ou simplesmente investir o dinheiro, por exemplo, em bolsa, em ações ou fundos imobiliários, porque às vezes a pessoa não tem um entendimento, ela acha que aquilo ali não é para ela, que é muito difícil e que as pessoas vão enganar ela, enfim. O imóvel já é algo da nossa essência, da nossa natureza, desde os nossos antepassados se fala de terra, se fala de imóveis, então é algo muito mais palpável. Agora, se você pretende ter o retorno, a gente vai olhar para o que é que traz retorno. Se você pretende ter patrimônio, construir carteira, pensar em aposentadoria, renda, a gente vai olhar para aquilo que é mais voltado para esse objetivo. Uma segunda pergunta que você deve se fazer: a minha condição financeira me permite segurar o imóvel por mais tempo? Isso é muito importante. Por quê? O imóvel está pronto, como eu dei aquele exemplo numa alavancagem patrimonial, de que inicialmente talvez aquela parcela do aluguel ela ainda não pague a parcela do financiamento, caso vá financiar, mas que ao longo dos anos a gente tem dois fatores que são fundamentais. Primeiro, a correção do aluguel ela acontece de forma anual, então a cada ano que vai passando o aluguel vai ficando mais caro, e a valorização do imóvel também. Porque aí a conta ela passa a ser a partir do valor do imóvel para a gente pensar, nossa, eu estou tendo um retorno X. Mas um ponto que é fundamental: o retorno, nesses casos de quando você fica com o imóvel, ele é sobre o valor investido, tá? E não simplesmente sobre o valor que é a dívida do financiamento. Presta atenção. Naquele nosso exemplo de 500 mil, você simplesmente colocou 150 mil reais, tá? E aí você tinha os 350 para financiar, que com a correção seria ali 400, e você ficou com uma parcela de 4 mil. E agora o seu imóvel custa 650 mil e você aluga ele, vamos pensar aí, por 3.500. Nesse cenário você teria que tirar 500 reais do bolso para poder complementar o que seria a sua parcela de financiamento. Vamos considerar que nesse cenário você vai ter que tirar 500 reais, certo? Mas o que a gente precisa pontuar quando a gente fala de um retorno? Esses 3.500, ele seria sobre os 150 investido, ou seja, dá muito mais do que 1% ao mês. Então, tem muita gente que faz a conta sobre o valor do imóvel, mas você não colocou todo aquele dinheiro. Então, os 3.500, que seria ali um pouquinho acima de 0,5, né? Ele não é real. Porque a valorização, a rentabilidade, ela precisa ser em cima daquilo que você tirou do bolso. Então, nesse caso, a gente vai considerar que eu preciso tirar ainda 500 reais, eu vou fazer uma subtração. Então, na verdade, estaria me rendendo 3 mil, né? Vamos fazer uma conta assim, nesse sentido. Estaria me rendendo 3 mil, só que eu investi 150. Ou seja, a gente está falando de 2%, porque é sobre o investido e não sobre o valor do imóvel. É óbvio, nesse cenário, quando você recebe o imóvel, se você pretende alugar, você precisa fazer algumas melhorias internas. Então, esse 2% ele vai se dissolvendo, ele vai diminuindo. Então, vamos imaginar que você colocou ali mais 100 mil reais de marcenaria, você deixou o apartamento impecável para o futuro cliente morar. Então, agora a gente está falando de 250, que realmente foi o que saiu do bolso. Se saiu do bolso 250 e está me retornando 3 mil, ele está acima de 1%. Não chega mais a 2%, mas ele ainda está acima de 1%. Essa é a visão que você precisa ter. Então, nesse cenário, você ter uma condição financeira que te permite segurar o imóvel por mais tempo
É uma das perguntas que você tem que se fazer, porque se você consegue tirar ali mais R$ 500 por mês para ir completando, né, complementando o valor de parcela de financiamento, mas entendendo que daqui 2, 3 anos esse próprio aluguel vai chegar na parcela, porque o imóvel vai ficar mais caro e também o aluguel mais caro, você já está tranquilo, você passa a ter uma margem muito maior e acima de 1%, que a gente tem que considerar somente o valor que foi descapitalizado, né, daquilo que você realmente tirou do bolso, tá? Uma outra pergunta que a gente tem que pensar quando está mais próximo do imóvel ser entregue, tá? Porque existe ali um processo com a construtora 6 meses antes. Normalmente você já pode acessar um crédito se você for fazer um financiamento, de repente, se for ficar com o imóvel. Mas, ao mesmo tempo, você já precisa começar a entender o mercado, ter um termômetro de como está o mercado próximo da entrega. O mercado ele está aquecido para revenda? Porque daí a gente não considera mais imóvel na planta, a gente considera um imóvel pronto, dependendo ali do período que você for vender. Esse mercado está aquecido para revenda? Ou é melhor manter ele alugado por um período e depois eu vendo? Essa é uma pergunta que você talvez não vá saber responder como um cliente investidor, mas você pode procurar o corretor, aquele que fez esse investimento com você, e ter esse parâmetro de como está o mercado. Entender, olha, como é que estão as coisas? O cenário, ele está melhor para venda, melhor para locação, e aí isso entra na quarta pergunta que você tem que fazer, que é uma sequência dessa, que é avaliar o cenário no sentido econômico e o ciclo imobiliário também, porque o ciclo imobiliário ele acontece normalmente ali de 6 a 7 anos, a 8 anos, tem um ciclo que as coisas se repetem. E principalmente o cenário econômico, no sentido de taxa de juros, inflação, tudo isso é considerável. Acesso ao crédito, isso tudo a gente tem que considerar. Porque por mais que você não vá acessar o crédito para ficar com o imóvel, porque você vai vender, mas quem vai comprar precisa acessar o crédito. Ou se você pretende fazer uma venda à vista, como é que você vai fazer essa venda? Como é que você vai negociar? Qual vai ser o impacto disso na tomada de decisão do cliente? Quando você faz uma venda que você coloca outros bens como parte de pagamento, o quanto isso realmente ele traz uma margem de lucro para você, tudo isso precisa ser considerável, tá? Agora, partindo para o encerramento, eu quero deixar um pouco mais claro no sentido de perfil de cliente investidor, para quem é cada estratégia, tá? Então, se você pretende ter o imóvel, ficar com ele, fazer uma alavancagem patrimonial, ela é ideal para quem tem uma visão de longo prazo, busca segurança, estabilidade financeira e quer criar um portfólio de imóveis para a renda passiva. Se você tem essas características, se isso faz parte do seu modo de pensar em relação ao dinheiro, ao imóvel, a alavancagem patrimonial é para você. Agora, se você tem já o olhar mais para um retorno rápido, tem experiência com o mercado imobiliário de compra e venda, compra e venda, compra e venda, quer ter um giro de capital para outras oportunidades, para novas situações e está mais disposto a assumir mais riscos, a alavancagem financeira é ideal para você, tá? Então, são perfis totalmente diferentes. A gente pode trabalhar no mesmo segmento que é o imóvel na planta, mas para 2 raciocínios, para 2 visões e para 2 mentalidades totalmente diferentes. Agora, existem alguns imóveis que eles são mais específicos. Como eu disse anteriormente, quando a gente faz essas perguntas para você que vai investir, a gente não pode colocar as 2 situações para quem quer ter o imóvel, para quem quer ter um retorno do dinheiro no mesmo imóvel. A gente consegue fazer isso com o mesmo nicho, que é o apartamento na planta, mas não necessariamente com o mesmo imóvel, tá? Então, por exemplo, imóveis melhores para patrimônio ou financeiro. Quais são esses imóveis? Imóveis de alto padrão e localizações premium tendem a ser melhores para patrimônio, ou seja, você fica com o imóvel. O que seria isso? O imóvel de alto padrão, dificilmente ele vai desvalorizar. Por quê? Porque ele já está numa região muito específica, muito pontual. Tudo aquilo que foi colocado de acabamento, de diferencial do imóvel, aquilo ali vai se manter por um período muito longo, ou seja, é uma valorização sólida a longo prazo. Então, para quem pretende ter o patrimônio,
E essa valorização, imóveis mais voltados para alto padrão, tá? Agora, e os imóveis compactos, com boas localizações também, porém com alta demanda de revenda, tendem a ser melhores para quem busca alavancagem financeira, ou seja, a gente pega ali apartamentos de 2 quartos, de repente 2 suítes, ou 2 quartos sendo uma suíte, ou até mesmo 3 quartos, dependendo da metragem, 70, 75 até 80, são imóveis que têm muita procura, muito giro e são mais voltados para quem quer fazer esse giro, essa alavancagem financeira, tá? Então, existe também pessoas que gostam de fazer as duas modalidades, tem gente que gosta da diversificação nesse sentido, que é uma essência do investimento também. Você pode diversificar, às vezes, só mantendo imóveis. Eu compro imóvel na planta nessa região de uma construtora, naquela região eu compro de outra construtora. É um tipo de diversificação, porque tem gente que entra numa torre e pega 6, 7, 8 unidades. Isso não é diversificar. E você pode fazer as duas estratégias. Bom, eu vou comprar naquela região e eu vou pensar na revenda. Aquela ali eu vou comprar e vou pensar em manter o patrimônio. Nessa que eu penso na revenda, com esse lucro, eu amortizo um pouco daquele saldo, eu fico com um custo menor daquele imóvel, eu vou ter um retorno muito maior. Também é possível, tá? A gente precisa fazer um estudo realmente entendendo a fase que aquele empreendimento está, a fase que esse está, quanto tempo que aquele ali vai estar disposto para venda, esse daqui quanto tempo que vai estar disposto para uma possível locação. Enfim, são várias situações que a gente pode trabalhar dentro desses dois formatos no mesmo segmento que é imóvel na planta, tá? A gente precisa realmente estudar bem, estudar a construtora, estudar a região, estudar possibilidades, principalmente quando fala construtora, é estudar o que é que já foi feito. Essa construtora já entregou isso, teve valorização disso, essa construtora já entregou quantos empreendimentos, quais foram as médias de valorização, isso tudo a gente pode considerar, tá? Na hora de tomar a decisão de fazer um investimento. Então, acredito que eu consegui esclarecer a diferença entre o que é fazer a alavancagem financeira e a patrimonial. São duas estratégias totalmente diferentes. Uma você visa o dinheiro, a outra você visa o patrimônio, tá? Tem muita gente que fala, eu vou fazer uma alavancagem financeira e aí ela fica com o imóvel. Isso não é fazer alavancagem financeira, é alavancagem patrimonial. Quando eu fico com o imóvel, é patrimonial. Quando eu pego o dinheiro, é financeiro. Então, acho que assim fica muito mais fácil de entender. Então, se você tem interesse em fazer a alavancagem, independente de qual seja, estudar, entender um pouco mais, pode entrar em contato comigo. Tem meu WhatsApp aqui na descrição, também tem a minha rede social. Pode mandar mensagem ou, de repente, manda aqui mesmo o seu contato nos comentários, que eu entro em contato, a gente troca uma ideia e a gente consegue desenhar uma estratégia aí mais específica e voltada para o seu objetivo, tá? Isso a gente não pode deixar de citar. São objetivos diferentes para períodos diferentes. Se você ficou com alguma outra dúvida, pode mandar aqui no comentário também. E só reforçando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e eu estou à disposição para tirar sua dúvida, esclarecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários também sugestão de vídeos que você gostaria que eu apresentasse aqui para vocês. E até o próximo episódio. Valeu!